Olha só, vamos entender agora, na prática, o que aconteceu em relação a PPA, LDO e LOA, desde o mandato do FHC, que o último ano de mandato, o quarto ano dele, foi em 2002, e os 3 primeiros anos do mandato do Lula. Então preste atenção, ó. No último ano do governo do Fernando Henrique, o que acontece? Todos os anos nós temos leis que são elaboradas, e temos leis que estarão em exercício. Então preste atenção, quando nós falarmos das leis que estarão em exercício em 2002, vai aparecer na frente da lei, do PPA, da LDO e do LOA, vai aparecer o ano que ela está em exercício, não o ano que ela foi elaborada. Então vamos lá. No quarto ano do FHC, vamos ver o que temos em termos de lei. Teremos algum PPA que estará sendo elaborado no último ano de mandato do Fernando Henrique? Não, porque o PPA só é elaborado no primeiro ano de mandato, certo? Então, em termos de elaboração, nós teremos a LDO? Sim, teremos o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E essa lei vai entrar em exercício quando? A LDO é a única lei que entra em exercício no mesmo ano de sua elaboração. Como ela entra no mesmo ano de sua elaboração, ela está sendo elaborada quando? Em 2002. Então é a LDO que entrará em exercício quando? 2002. Esse ano que está na frente não é o ano da elaboração, é o ano que ela entrará em exercício. Então em 2002 eu estou elaborando a LDO para 2002, porque ela é a única lei que entra em exercício no mesmo ano de sua elaboração. Além disso, estarei elaborando uma LOA, certo? O ano de elaboração dessa LOA é 2002, mas essa lei orçamentária anual, ela entra sempre no exercício seguinte, em exercício. Então é a LOA de 2003 que eu estou elaborando, tá? Tudo bem até aqui ou não? Agora, o que estará em exercício? Terá um PPA em exercício? Sim. Terá o PPA do nosso amigo chamado FHC. Além disso, temos a LDO? Temos a LDO, que ela foi elaborada quando? Em 2002. Então, o ano que aparece não é o ano que ela está em exercício. O exercício é só olhar aqui em cima. Então teremos a LDO que foi elaborada em 2002 e que está em exercício em 2002, tá? Então o Fernando Henrique elaborou uma LDO e ela entrou em exercício no mesmo ano da sua elaboração. Terceiro, teremos um orçamento em exercício? Teremos. Então teremos uma LOA. Essa LOA está em exercício. Quando a gente fala do exercício, é só olhar um ano aqui. Então teremos a LOA de 2002. Agora, a LOA de 2002, ela foi elaborada em 2002? Não. Ela entra em exercício no exercício seguinte à sua elaboração. Então, se ela está em exercício 2002, ela foi elaborada em 2001. Mas eu não coloco LOA de 2001, porque em 2001 ela não era LOA, ela era a PLOA, Projeto de Lei Orçamentária, que foi elaborado em 2002, tá? Então, isso são as leis que foram elaboradas e que estavam em exercício no último ano de mandato do Fernando Henrique Cardoso. Em 2003, o que aconteceu? Em 2003, o rei molusco Lula entra no seu início do seu mandato. Então, como eu falei para vocês, todo ano nós temos leis que estarão sendo elaboradas e teremos leis que estarão em exercício. Então vamos ver o que foi elaborado pelo Lula e o que está em exercício no primeiro ano de mandato do Lula. Então vamos lá, ó, vamos entender direitinho. No primeiro ano de mandato do Lula, foi elaborado um PPA? Foi. Porque o PPA é elaborado no primeiro ano de exercício. Então, beleza. Então, o que está sendo elaborado
que foi elaborado no primeiro ano de mandato do governante Lula? Foi criado, primeiramente, foi elaborado o quê? O PPA dele, o PPA Lula. Além disso, além do PPA Lula, foi o quê? Elaborado também o quê? Uma LDO. A LDO, como característica, ela entra em exercício quando? No mesmo ano de sua elaboração. Então, aqui, em 2003, nós teremos o Projeto de Lei Diretrizes Orçamentárias, o PLDO, que também gerará a LDO do mesmo ano. Então, nós estamos elaborando a LDO que entrará em exercício quando? Em 2003, porque ela é elaborada, entra em exercício no mesmo ano de sua elaboração. E também teremos o que? O orçamento, o primeiro orçamento que o Lula estava fazendo. Então, o orçamento. Só que a LOA, ela entra em exercício no mesmo ano de sua elaboração? Não. O orçamento, a lei orçamentária anual, ela é um projeto de lei em um ano, mas só entra em exercício no ano seguinte. Então, se nós estamos em 2003, essa LOA entrará em exercício quando? Em 2004. Então, teremos a LOA, estará sendo elaborada a LOA, que entrará em exercício em 2004. Beleza. Vamos ver o que está em exercício no ano 2003. Por exemplo, existe um PPA em exercício? É claro, porque senão não podemos fazer nem LDO nem LOA. Agora, já é o PPA do Lula? Não, porque ele está elaborando o PPA dele em 2003. Mas lembre-se que só vai entrar em exercício quando? No ano seguinte, 2004. Então, o que está em vigor não é o PPA do Lula, ainda é o PPA de quem? PPA do FHC, certo? Agora, teremos uma LDO em exercício? Sim. A LDO não entra em exercício no mesmo ano de sua elaboração? Então, beleza. Essa LDO foi elaborada por quem? Pelo Lula e entrará em exercício no mesmo ano. Ou seja, seria a LDO elaborada e que entra em exercício no primeiro ano do Lula. Então, seria a LDO de 2003. Agora, a LOA, que estará em exercício. A LOA entra em exercício no mesmo ano de sua elaboração? Não. Isso só acontece com quem? Com a LDO. Então, a LOA de 2004 não está em exercício em 2003. A LOA de 2003, que está em exercício, ela foi elaborada no exercício anterior, ou seja, por quem? Pelo FHC. Então, a LOA desse ano, a LOA de 2003, ou de 2003, desculpa, ela está em exercício, a LOA, em 2003, mas não é a mesma LOA que foi elaborada pelo Lula, e sim pelo exercício anterior. Então, para entender um pouquinho melhor, vamos entender qual é a natureza, como essa lei orçamentária de 2003 surgiu. A LOA, ela é sempre elaborada quando? Não é no exercício anterior? Então, vamos achar essa LOA aqui, ó. Essa LOA está aqui, ó. Quando era um projeto de lei. Então, está aqui, ó. Ela foi elaborada em quando? No ano seguinte. Ela foi no ano anterior, ou seja, foi elaborada quando? Em 2002 pelo Fernando Henrique. Então, no primeiro ano de mandato de um governante, o orçamento que está em exercício não foi criado pelo novo governante, foi criado pelo governante anterior. Então, no orçamento do primeiro ano do Lula, não foi criado pelo Lula. A gente acabou de ver que ele foi elaborado por quem? Pelo FHC. Agora, o orçamento, a LDO, não tem que se basear nos objetivos definidos pela LDO? Então, ele vai se basear, olha para cá, a LOA de 2003 vai ter que se basear na LDO, que estava em exercício no ano de 2002. Que LDO é essa? É a LDO de 2002, que foi elaborada quando? Em 2002. Foi elaborada em 2002 pelo FHC. Baseado no quê? Porque a LDO prioriza objetivos de um PPA. Do PPA que estava em exercício. Qual o PPA que estava em exercício?
O PPA do nosso amigo chamado Fernando Henrique Cardoso. Traduzindo, o orçamento do primeiro ano de mandato não é elaborado pelo novo governante e, além disso, ele não é baseado nas suas ideias. Traduzindo, no primeiro ano de mandato, o orçamento, eu não posso dizer que o orçamento daquele presidente, das ideias daquele presidente, porque a LOA de 2003 foi elaborada no ano anterior, ou seja, foi elaborada em 2002, baseado na LDO criada pelo FHC, que foi baseado nas ideias do FHC, no PPA que estava em exercício, que era o PPA criado pelo FHC. Beleza. Vamos ver agora se pelo menos no segundo ano de mandato nós sabemos quais são os objetivos do novo governante. Então vamos lá. Todo ano é o quê? São elaboradas leis, e além de ser elaboradas leis, terão leis que estarão em quê? Em exercício. Então vamos ver no segundo ano de mandato do Rei Molusco, o que nós temos, o que foi elaborado por ele em 2004 e o que estava em exercício em 2004. Então vamos lá. No segundo ano de mandato de um presidente, de um governador, de um prefeito, o orçamento que está existe um PPA em exercício? Existe. Que PPA? Certo? Desculpa. No segundo ano de mandato de um governante, está sendo elaborado PPA? Não. O PPA só é elaborado quando? No primeiro ano de mandato. Então não temos PPA no ano de 2004 sendo elaborado. Mas nós temos quem? A LDO, que entrará em exercício quando? No mesmo ano da sua elaboração. Então ela está sendo elaborada, a LDO, em 2004. E vai ser a LDO para que ano? Justamente para o mesmo ano, para o ano de 2004. Certo? Então, no segundo ano de mandato, o Lula criou uma lei de diretrizes orçamentárias. Tranquilo até aqui ou não? Que entrará em exercício no mesmo ano, no segundo ano de mandato. E estará sendo elaborado um orçamento? Estará. Qual é a característica do orçamento? A LOA entra em exercício no exercício seguinte. Nós estamos em que ano? 2004. Então a LOA está sendo elaborada em 2004. Mas é o orçamento de que ano? Do ano seguinte. Então seria a LOA de que ano? De 2005. Tá? Então, a LOA de 2005 está sendo elaborada em 2004. A LDO, que entrará em exercício em 2004, é elaborada no mesmo ano de sua elaboração. Então, ela entra em exercício em 2004, sendo que ela foi elaborada também em 2004. O que teremos de leis que estarão em exercício? Olha, tem PPA em exercício? Tem. PPA de quem? O PPA que foi criado por quem? Pelo FHC? Não, porque o PPA do FHC, ele tem o final do exercício dele no primeiro ano de mandato do Lula. No segundo ano de mandato do Lula, olha que legal, o PPA, que são as verdadeiras ideias do governante Lula, já vai estar em exercício no ano seguinte, no segundo ano de mandato. Então, no segundo ano de mandato, nós teremos em exercício o quê? O PPA de quem? Do Lula. Certo? Teremos uma LDO que foi elaborada, que estará em exercício, mas foi elaborada no mesmo exercício. Ou seja, a LDO de 2004. E teremos o verdadeiro orçamento. O orçamento de que ano? De 2004. Tá? Então vamos estudar o orçamento do segundo ano de mandato do Lula. O orçamento do segundo ano de mandato do Lula foi elaborado quando? No ano anterior, ou seja, quando? Em 2003. O orçamento, a lei orçamentária anual, não tem que se basear numa LDO? Então, ela vai ter que se basear numa LDO que está em exercício, ou seja, vai se basear no quê? Na LDO que foi criada pelo Lula em 2003. Agora, essa LDO que está em exercício, ela foi criada quando? Em 2003. Agora é que vem o caso. A LDO não tem que estar amparada pelo PPA? Olha, a LDO do primeiro ano de mandato, de 2003,
ela estará amparada pelo PPA do Lula ou pelo PPA do FHC? Não tem como a LDO estar amparada no projeto de lei. O Lula ainda está elaborando um projeto de lei, nós estamos na elaboração do PPA. Então essa LDO não pode estar o quê? Vinculada ao PPA que está sendo elaborado por Lula. Ou seja, ainda estará vinculado ao PPA do FHC. O que isso significa? No primeiro ano nós vimos o quê? Que só a única lei que foi elaborada pelo novo governante que está em exercício era a LDO. No segundo ano de mandato, nós já verificamos que estará em exercício o PPA do novo governante, a LDO dele e o orçamento dele. Só que o orçamento que foi elaborado por ele no ano anterior foi baseado na LDO do ano anterior, mas que se baseava nas ideias do antigo governante. Traduzindo, até agora nós não sabemos as verdadeiras intenções do governo Lula. Por quê? Porque o orçamento foi baseado num PPA que ele não criou, certo? Então esse é um dos maiores problemas da administração pública, é falta da continuidade, certo? Então sai um governante, quando entra o outro, ele tem que o quê? Ainda no primeiro ano e no segundo ano, tá o quê? Resolvendo as definições do PPA do governante anterior. Vamos ver agora, pelo menos, se no terceiro ano de mandato, nós descobrimos quais são as intenções do Lula. Vamos lá. No ano de 2005, então no ano de 2005, serão elaboradas leis e terão leis que estarão em quê? Em exercício. Então vamos estudar direitinho para entender isso aqui. Nós estamos no terceiro ano de mandato. No terceiro ano de mandato do nosso amigo Lula, vai estar sendo elaborado PPA? Não. PPA só é elaborado quando? No primeiro ano de mandato. Mas vai estar sendo elaborado uma LDO? Sim. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela entra em exercício quando? Lembra sempre, é a única lei que entra em exercício no mesmo ano de sua elaboração. Então essa LDO que está sendo elaborada em 2005 vai entrar em exercício justamente quando? Em 2005. Agora, a LDO, além da LDO, o Lula no terceiro ano de mandato também vai fazer uma LOA, porque quando a gente viu, tanto a LDO como a LOA são elaboradas todos os anos. Então a LOA que entrará em exercício quando? Diferentemente da LDO, o orçamento, a LOA, só entra em exercício no ano seguinte. Então a LOA que está sendo elaborada em 2005 só vai entrar em exercício quando? Em 2006. Vamos ver as leis que estariam em exercício. Primeira delas, um PPA. Que PPA é esse? O PPA do FHC? Não. Olha, o PPA é criado no exercício e entra em exercício no exercício seguinte, certo? Então o que acontece? O que está em exercício é justamente o quê? O PPA de quem? Do Lula. Ótimo. LDO. LDO, ela entra em exercício no mesmo ano de sua elaboração. Então é essa aqui, ó. Então é a LDO de 2005, que foi elaborada em 2005. E a LOA que está em exercício, ou seja, a LOA de 2005. A LOA de 2005, lembre-se, ela é sempre elaborada no exercício anterior. Então a LOA de 2005, vamos ver a vida dela. A vida pregressa dela surge quando? Surge no ano anterior. Então ela surge quando? Em 2004. Então o orçamento do terceiro ano de mandato, vamos estudar ele. Ele é baseado no quê? Numa LDO que está em exercício. Qual? A LDO que foi elaborada e entra em exercício em 2004. Então é essa LDO, é essa aqui. Agora, a LDO não tem que o quê? Ser amparada no PPA? Então vai ser amparado no PPA de quem? Do Lula. Ótimo! Apenas no terceiro ano de mandato é que a nosso amigo orçamento é elaborado pelo novo governante baseado nas suas ideias. Isso é complicado demais, porque só no terceiro ano de mandato de um governante é que nós descobrimos verdadeiramente
as intenções desse governante. Então, olha, no primeiro ano de mandato, quais as leis que estarão em exercício? Certo? No primeiro ano de mandato, o governante elabora 3 leis: PPA, LDO e LOA. Agora, o que está em exercício é o PPA no primeiro ano, que foi elaborado pelo governante anterior, ou seja, são as ideias do governante anterior. A LDO é a única lei que o novo governante elabora e executa no primeiro ano de mandato. Mas o orçamento, entende isso? O orçamento também do primeiro ano, assim como o PPA, foi criado no exercício anterior. Como é o primeiro ano de mandato de um governante, o orçamento foi elaborado pelo governante anterior, no nosso caso aqui pelo Fernando Henrique. Baseado no quê? Nas ideias do governante FHC, ou seja, baseado nas ideias do governante anterior. Então, no primeiro ano, dá para saber quem é o novo governante? Não. Dá para ter noção das ideias dele? Não, porque ele ainda está cumprindo o que o governante anterior definiu. No segundo ano de mandato, ele vai elaborar o quê? LDO e LOA, porque isso tem que ser elaborado todos os anos. Então vamos ver, estará em exercício o PPA dele. Por que o PPA dele? Porque ele foi elaborado no primeiro ano, nós estamos no segundo. A LDO que ele elabora e que entra em exercício no mesmo ano de sua elaboração, e a LOA, o orçamento que foi o Lula que criou. Então vamos ver, ó, o orçamento do segundo ano de mandato. Vamos ver a partir de que LDO e PPA que ela foi montada. Ó, o orçamento de 2004 foi criado quando? Foi criado no primeiro ano de mandato, tá? Então o orçamento do segundo ano foi elaborado no primeiro ano de mandato, a partir de uma lei de diretrizes orçamentárias. Qual? A lei de diretrizes orçamentárias que foi criada pelo Lula e entrou em exercício nesse ano, tá? Agora, essa LDO tem que se basear num PPA. Num PPA que está sendo elaborado ou num PPA que está em exercício? Num PPA que está em exercício. Traduzindo, no segundo ano de mandato, embora o orçamento tenha sido feito pelo novo governante, ainda é amparado nas ideias do governante anterior, no caso no PPA do FHC. Apenas no terceiro ano de mandato é que nós descobrimos quem é o novo governante. Por quê? Porque a partir dali, o orçamento que está em exercício foi elaborado no ano anterior por ele, ou seja, no terceiro ano. O orçamento foi elaborado no segundo ano, a partir da LDO dele e a partir do PPA dele, ou seja, só no terceiro ano é que nós descobrimos as verdadeiras intenções de um governante, tá? Fixa isso, copia esse quadro para que você tenha bastante noção sobre essa parte prática das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA.